Universidade no Ar, um programa dos alunos de jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi. O Cine Marabá, um dos cinemas mais famosos do centro de São Paulo, hoje é um patrimônio histórico restaurado para funcionar em um cenário pouco convencional para cinemas de rua. Localizado no número 757 da Avenida Ipiranga, próximo à famosa esquina com a Avenida São João, o Cine Marabá passou por 3 fases em sua história. O Brasil, samba que tá bambolê. Em 15 de maio de 1945, era inaugurado o Cine Marabá, fazendo parte do circuito de cinemas do centro de São Paulo, a chamada Cinelândia Paulistana. De acordo com o jornalista Júlio Simões, autor do livro Cine Marabá, o cinema no coração de São Paulo, a região era a maior atração da cidade na época. O Marabá era um dos principais cinemas de São Paulo, foi, né? E até então era. E era o único de uma região que se chamou Cinelândia no passado, que era uma região completamente infestada de cinema, de cultura, de pessoas circulando e tal, na década de 50 e 60. Havia apenas uma sala, com 1.655 poltronas espaçosas, que impressionavam tanto quanto o tamanho da tela. O aposentado Darion Zelt frequentava o cinema nas décadas de 50 e 60 e descreve o local como um lugar de luxo. O Cine Marabá, como todo cinema naquele tempo, era bem iluminado, as cadeiras já estofadas. Para o jornalista Mauro Rocha, o ponto alto era o tamanho da tela. O Marabá era aquela coisa da suntuosidade, né? Era o cinema onde você tinha um grande espaço, as cadeiras confortáveis, tinha um estilo bonito, né? De construção, e isso chamava atenção. O centro da cidade era o símbolo do desenvolvimento econômico paulista durante o Estado Novo de Getúlio Vargas. Era um momento de prosperidade no qual o cinema era uma das poucas e únicas opções de entretenimento da cidade. Nos anos 60, com mudanças na estrutura cinematográfica brasileira e intervenção direta do governo Castelo Branco, a demanda de produções era grande demais para as distribuidoras brasileiras, que por falta de grandes enredos começavam a produzir as pornô-chanchadas. Em 1978, com a abertura política definitiva, os cinemas começaram a aderir à pornografia explícita. O Cine Marabá, mesmo rodeado por um circuito de cinemas pornográficos, resistiu a esse modelo decadente, como enfatiza Júlio Simões. Ele sobrevive um pouco pela força da pornochanchada. Era um cinema que lançava as pornochanchadas, que era um gênero de filme muito popular. Até que veio a década de 80, 90 e ele realmente caiu. Só que ele caiu de pé, digamos assim. Ele nunca fechou, ele nunca se transformou em cinema pornô. Ele ficou abandonado por muitos anos. Em 2007, o Cine Marabá encerra suas exibições, sendo o último sobrevivente da antiga Cinelândia. Entretanto, a distribuidora PlayArt investiu R$8 milhões no cinema e entregou nas mãos dos arquitetos Rui Otaki e Samuel Cruchin para que uma restauração desse nova vida ao cinema. Cruchin conta que houve uma divisão de tarefas no restauro do cinema. Ele ficou com a parte externa e a área tombada, enquanto Rui Otaki ficou com o restante do trabalho. O projeto teve muitas alterações internas, porque na verdade ele era uma sala única e se converteu em inúmeras salas, né? Se não me engano são 5 salas. E alguns elementos do antigo cinema que foram preservados. E principalmente a relação do edifício com a cidade. A terceira fase do Cine Marabá começa em maio de 2009, quando suas portas são abertas novamente ao público. Para o jornalista Mauro Rocha, o processo de restauro do cinema é muito mais importante do que se imagina, podendo acompanhar o ritmo de restauração do próprio centro da cidade. A cidade, as pessoas estão começando a olhar para o aspecto cultural e histórico, né? Ele representou o Marabá, como aqueles cinemas do centro. Eles têm um ponto histórico para a cidade e devem se manter. Então é muito bacana você olhar o Marabá hoje e ele está revitalizado e sendo usado para aquilo que ele se propôs a ser usado, como cinema mesmo. A restauração do Cine Marabá, assim como a de qualquer outro marco cultural, tem sua importância não só para que a história e a tradição da cidade sejam mantidas e recontadas através do tempo, mesmo sendo uma iniciativa privada que sirva como exemplo para a revitalização do centro de São Paulo em todos os âmbitos, projetando uma película de esperança às futuras gerações.
Esta reportagem foi realizada por Bruno Risato, João Figueiredo, Guilherme Macchione, Tabata Pote e Rafael Fernandes. Orientação de Eliane Basso e Nivaldo Ferraz. Edição de áudio, Arthur Souza. Universidade no Ar. Um programa dos alunos de jornalismo da Universidade AMB Morumbi.